Bem-vindos à nossa aula de comandos elétricos. Na aula de hoje eu vou fazer a resolução dos exercícios propostos nas apresentações das últimas 4 aulas. Cada final de aula a gente propõe lá um pequeno exercício de fixação. E muitas vezes vocês resolvem e não tem certeza se a resposta está correta, se é aquilo mesmo, né? Como nós estamos trabalhando no sistema à distância, nada mais justo do que a gente fazer aí a resolução comentada dos exercícios, que acaba virando aí uma revisão. Então vamos lá, sem demora. No primeiro vídeo, nós vimos a proteção de comandos elétricos e tinham 4 questões de fixação. Primeira questão: qual o tipo de fusível devemos utilizar para a proteção de um motor elétrico trifásico? Resposta: devemos utilizar um fusível do tipo retardado, pois o pico de partida de um motor trifásico pode ser de 7 a 8 vezes a sua corrente nominal, a sua corrente de trabalho. 2. O que é um disjuntor motor? Resposta: é um dispositivo que protege o motor trifásico contra curto-circuito e sobrecarga. Este componente pode ter a sua corrente ajustada. 3. Qual é a fórmula utilizada para calcular a corrente de um disjuntor motor? A fórmula utilizada é a da potência trifásica, sendo P é igual a U vezes I cosseno φ raiz de 3, onde P é igual a potência trifásica em watts, U é a tensão em volts e I é a corrente em amperes. Cosseno φ é adimensional e vale de 0 a 1. E raiz de 3 é aproximadamente 1,73, que é uma constante. Questão número 4. Calcule a corrente de um motor trifásico de 3 CV e fator de potência igual a 0,85. Considere um CV igual a aproximadamente 736 watts. Usando a fórmula da potência da fásica, nós vamos calcular a corrente nominal. É só dar uma viradinha nela, né? Primeiro passo é calcular a potência em watt, ok? Então nós vamos pegar lá, multiplicar a quantidade de CV vezes 736. Isso é uma regrinha de 3, né? Isso vai dar 2.208 watts. Virando a formulinha então da potência, vai dar IN é igual a P dividido por U vezes cosseno φ vezes raiz de 3. Substituindo os valores, colocando os valores na fórmula, aí nós vamos ter uma corrente nominal igual a 6,81 amperes. O vídeo número 2 foi sobre elementos de comandos. E lá tínhamos 5 questões. Questão número 1. Quais os números são utilizados para representar os contatos cuja função é normalmente aberto? Os números 3 e 4 são utilizados para representar os contatos normalmente abertos. Questão número 2. Quais os números são utilizados para representar os contatos cuja função é normalmente fechado? Resposta: os números 1 e 2 são utilizados para representar os contatos normalmente fechados. Questão número 3. Quais os números são utilizados para representar os contatos cuja função é reversível? Os números 5, 6 e 8 são utilizados para representar os contatos reversíveis, sendo o 5 o comum, o 6 o contato NF e o 8 o contato NA. Também são empregados nos relés os números 1, 2 e 4, sendo o número 1 o contato comum, o número 2 o contato NA e o número 4 o contato NF. Questão número 4. Qual a diferença entre um botão pulsador e um botão com retenção? Resposta: um botão pulsador tem o comportamento de um botão de campainha. Ao pressionarmos o botão, o circuito é fechado. Ao soltá-lo, o circuito é aberto. Já o botão com retenção funciona como um interruptor de iluminação, liga-desliga. Ao acionarmos o seu contato, troca de posição e permanecerá assim até que o acionemos de novo. Neste vídeo, nós tínhamos 4 questões para resolver.
Questão número 1. Em comandos elétricos, como se chama a parte do esquema que tem representado o acionamento das cargas trifásicas, motor? Resposta: é o diagrama principal ou diagrama de força. Questão número 2. Em comandos elétricos, como se chama a parte do esquema alimentado em tensão bifásica e que executa o controle e a lógica de acionamento? Resposta: diagrama de comando. Questão número 3. Como a bobina do contator permanece energizada mesmo depois que eu soltar a botoeira liga? Resposta: a bobina permanece energizada graças ao contato de autorretenção, o selo. Questão número 4. Em caso de uma interrupção de energia, mesmo que momentânea, qual será a condição do motor quando ocorrer o retorno de energia? Resposta: ficará desligado. Ao interromper a alimentação, o contato de selo desarma e o motor se desliga. No retorno da alimentação, o motor não recebe a alimentação, pois o contato de selo estará aberto e o comando está desarmado. No vídeo Lógicas de Contatos, nós vimos as lógicas fundamentais que podem ser implementadas usando contatos. E lá nós tínhamos 4 questões, sendo que todas referentes às formas de se implementar a lógica de contato. Questão: determine qual a lógica de contatos representada em cada um dos circuitos abaixo. No primeiro circuito aqui nós temos 2 chaves normalmente abertas, 2 botões normalmente abertos, em série. Isso constitui uma lógica E, porque a carga H3 aqui só vai ligar quando tiver B4 e B5, ou seja, se eu fizer uma tabelinha verdade aqui, ó, só quando eu chamar o B4 de A e o B5 de B, somente se eu tiver B4 e B5, eu vou ter H3 acesa. Item B. Colocando 2 contatos fechados em paralelo, os contatos fechados são os complementos dos contatos abertos, né? Nós sabemos que 2 contatos abertos em paralelo dá uma lógica OU, mas por ser fechados e estão em paralelo, a lógica que aparece aí é uma lógica do tipo NAND, né? O contrário que a gente viu aqui da AND, né? Quando ambas as chaves estiverem abertas, a lâmpada vai estar apagada, e é a única condição. Se eu comparar a tabela verdade aqui da lógica E e da lógica NAND, elas são complementares. Item C aqui, eu tenho 2 chaves normalmente fechadas em série, né? Essas 2 chaves normalmente fechadas em série vão dar para a gente a lógica NOR, né? É o contrário da lógica OU, né? Essas lâmpadas, né, o H6 aqui, vai ficar ligado apenas se nenhuma chave for pressionada. Se algumas das chaves ou as 2 forem pressionadas, o sistema é desligado. Então essa é uma lógica NOR, uma lógica não OU, a negação do OU. E o último item aqui, essa figura, né, ela apresenta aí chaves do tipo reversível, e só pode ser uma lógica OU exclusiva, ou só poderia ser uma lógica de comparação. Como eu tenho aqui, ó, 2 chaves fechadas e H7 vai estar ligada, né? Na outra condição é quando as 2 chaves estiverem abertas, né, ou seja, pressionadas, H7 vai estar ligado. Essa lógica é uma lógica comparação, porque vai estar ligado apenas quando as chaves estão desacionadas e quando as chaves estão acionadas. Por hoje, nós vamos finalizando a nossa resolução dos exercícios. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!